Então vamos lá, gente. Eu coloquei, só mudei aqui um pouquinho. A gente vai falar um pouquinho das próteses implantáveis e semi-implantáveis, mas o objetivo da aula mesmo, como a doutora Thais explicou, vai ser a questão de avaliar o desempenho auditivo, né? Parabenizo a Carol pela excelente aula e agradeço também a Carol por ser companheira de equipe de todos os anos. E vai ser uma complementação da aula dela, e é o que a gente realmente trabalha em equipe, né? Fazendo essa complementação e sempre ajudando e apoiando aí a decisão da equipe e estando juntas com os pacientes. Então, a Carol já falou muito bem sobre a etapa de avaliação, decisão de cirurgia e ativação. Eu vou frisar um pouquinho sobre os mapeamentos e a reabilitação auditiva. Então, a gente pensa assim, o paciente chegou no consultório, né? Então, o otorrinolaringologista, ele vai indicar que seja a prótese auditiva ancorada ao osso, que seja o implante coclear, o aparelho auditivo convencional, a prótese de orelha média. E aí, como que vamos avaliar esse desempenho auditivo? O que nós temos que ter em mente é que nós temos um processo diferenciado na indicação e na avaliação do desempenho. Então, avaliar capacidade e desempenho são etapas diferentes. Então, a gente precisa ter em mente isso, porque esse indivíduo que ele chega no consultório, ele chega com um audiograma, mas ele não é um audiograma. Além disso, ele tem vários outros fatores intrínsecos e extrínsecos que a gente precisa avaliar e monitorar. Então, a gente precisa levar essa equipe a ter uma atenção nessa indicação, né? Então, cada etapa que ele vai passar, cada etapa vai ter a sua especificidade, a sua indicação, o seu trabalho, mas quando a gente pensa o resultado final, é um resultado de toda a equipe conjunta, né? Então, é isso que a gente pensa. Como que vai ser esse desempenho auditivo, né? Como que a gente vai levar esse paciente até a audibilidade e voltar a ter qualidade de vida? Então, eu coloquei um desenho aqui só para a gente exemplificar. Qual que é a ponta do iceberg nesse momento, né, do desempenho? Onde nós queremos chegar? Será que é a família da criança que vai fazer o processo de indicação dessas próteses, desses dispositivos? Será que é a expectativa do paciente? Como que está essa expectativa? Como que ele recebe essa indicação? Como que ele está preparado para essa indicação? Será que a experiência auditiva prévia que ele teve, um paciente às vezes pós-lingual, será que é isso que vai ser a ponta do iceberg dele? Será que é o fator cognitivo, o talento, a inteligência que esse indivíduo tem, que ele demonstra, que ele tem essa capacidade de mostrar isso para a gente? Será que a indicação correta do dispositivo, né, audiologicamente falando, daquele indivíduo que tem um resíduo auditivo ainda, será que a indicação que a gente fez foi correta? A Carol mesmo falou dos dispositivos bimodais, por exemplo, que ainda a gente, nós audiologistas, a gente sempre fala que a gente fica ali tentando ao máximo a fazer com que esse paciente tenha aquele máximo de desempenho com aquele pouquinho de resíduo, mas que a gente tenta trabalhar esse resíduo sempre ao máximo, né? Ou será que é a equipe envolvida, né? Então, eu coloquei esse slide só para a gente exemplificar, assim, qual que é essa ponta do iceberg, onde a gente quer chegar com esse paciente, e se a gente for pensar, será que não são todos, né, esses fatores unificados? Será que existe apenas um? Né? Então, isso para a gente levar a gente a pensar no futuro, né? Quando o paciente realmente já estiver adaptado e o prognóstico dele, né? Onde que a gente vai chegar nessa ponta desse iceberg? Então, eu vou dividir a aula assim, eu coloquei alguns casinhos, né? Pensando como se fossem pacientes que tivessem chegado para a gente na clínica, e a gente vai pensar nesse desempenho conforme esses casinhos e a gente vai desenvolvendo a aula. Então, o primeiro casinho da noite é uma paciente que chama Helena, ela foi implantada precocemente e não está em terapia fonoaudiológica, mesmo tendo recebido essas orientações da equipe. Os pais querem que ela desenvolva as habilidades de audição, de linguagem, mas não sabe por que ela precisa fazer a terapia fonoaudiológica. Então, se a gente for pensar, aqui, né, nós fonoaudiólogos amamos o audiograma, a banana da fala. Então, quando a gente pensa nesse audiograma e a gente pensa em associação cérebro, né, a doutora Adriana deu uma aula maravilhosa sobre vias auditivas e ela falou muito bem sobre
como que acontece, né, como que é essa via auditiva, esse som percorre na via auditiva, tanto de via aferente como de forma eferente. Então, se a gente for pensar, esse som que chega no córtex auditivo, ele precisa ser decodificado e o paciente precisa ter uma compreensão. Então, escutou, por exemplo, cachorro latiu, ele precisa fazer fatores, né, de associação e saber que foi o au-au. Mas, para isso, a gente for pensar, se é um paciente com a perda de audição, independente da prótese que ele estiver usando, a gente precisa pensar, será que ele está tendo audibilidade e acesso à banana de fala? Então, antes de pensar em qualquer desempenho, o primeiro fator que a gente levanta é pensar se essa audibilidade está acontecendo ou não está acontecendo. Esse é um fator muito importante, porque a partir deste preditor que a gente vai conseguir desempenhar as outras informações, né, e fazer com que realmente saber se esse desempenho está acontecendo ou não. Então, a gente precisa fazer com que esse cérebro funcione aí tendo audibilidade. Então, por que fazer a terapia fonoaudiológica? A Carol já falou, né, de forma muito contextualizada, né, por que a criança, né, se os pais optarem realmente, eu quero que meu filho desenvolva a linguagem oral, eu quero que ele faça terapia, eu quero que ele tenha essas habilidades desenvolvidas, então ele precisa participar de uma terapia auditiva, né, no método audioral ou auditivo verbal, com profissionais capacitados para que esse desempenho aconteça. Então, essas sessões, elas são vivências, né, e nessas vivências a gente vai pensar em como priorizar a função da audição, né, a gente fala assim que o fonoaudiólogo da terapia, a gente sempre pensa assim, a gente conversa muito com o psicólogo, e esses aspectos afetivos, emocionais, sempre são muito envolvidos, né, com a família, porque a gente não atende um paciente, a gente está atendendo a família toda. Então, porque tem dia que a criança vai com a mãe, tem dia que vai com o pai, com o irmão, com a avó, com o tio. Então, a gente acaba que atende e a gente conhece e tem intervenção nessa família toda, né, porque a família inteira está envolvida no processo da criança. A terapia, ela precisa acontecer de forma lúdica. Então, assim, precisa que tenha alegria, motivação, né? Que a criança sinta que aquele momento é um momento de prazer para ela, e não um momento de teste. Então, a gente tem que pensar em como que a gente está usando as nossas metas terapêuticas, as nossas estratégias e técnicas terapêuticas. A gente tem um plano muito bem feito e detalhado para saber realmente o que a gente está desempenhando naquela sessão com a criança, para a gente conseguir fazer com que os pais consigam começar esse desenvolvimento de construção da linguagem oral e fazer com que os pais sejam esses agentes. É o que a Carol falou, que eles sejam coachings, agentes transformadores na vida da criança, de forma na habilidade da audição e da linguagem. E dessa maneira, o trabalho vai começando a acontecer. Então, nessa metodologia oral, como eu já falei, os profissionais precisam ser capacitados, eles precisam saber sobre a aplicação, o manejo, entender dos dispositivos eletrônicos, precisa sentar ao lado do paciente para priorizar o máximo de audição ao lado do microfone do dispositivo, manter condições acústicas otimizadas. Então, essa criança, ela precisa estar neste momento de terapia com um input auditivo de forma muito efetiva. Esse profissional precisa falar de forma naturalmente, melodicamente, fazendo com que a sua fala, a gente consiga oferecer a melhor audibilidade para a criança naquela sessão terapêutica. Nós precisamos envolver a criança na conversação, com o uso de brinquedos, e não repetir muito, né, para a criança. O paciente com a deficiência auditiva, ele precisa de ter condições e aprender também a respeitar o silêncio. Então, quando damos uma questão, quando levamos o paciente a pensar, a gente precisa dar o tempo de espera. Isso é uma técnica terapêutica que a gente usa. Então, esperar, esperar e esperar. Então, para nós terapeutas, audiologistas, isso é muito difícil, porque a gente já quer responder, então a gente precisa monitorar para a gente saber se a capacidade e o desempenho, porque senão a gente vai estar subestimando a resposta daquele paciente. E essas sessões, elas precisam ser diagnósticas. O que é isso? Cada sessão que o paciente entra na terapia,
ele precisa sair, né, a família, no caso, precisa sair com um resultado, com uma, vamos dizer, uma devolutiva diferenciada daquele atendimento. Então, a terapia, ela nunca é igual, né? Às vezes, a gente tem até a mesma técnica e a mesma meta que a gente trabalhou na sessão anterior, mas no desempenhar, no desenvolver da situação, a gente vai conseguindo resultados diferentes. Então, é o fonoaudiólogo da terapia fonoaudiológica o responsável em analisar e saber se esse paciente está tendo essa audibilidade. Por quê? O profissional que faz a programação do aparelho, do implante, das próteses osteoancuradas, é o profissional que não está tendo um atendimento sistemático com essa criança. É um profissional que atende essa criança em alguns momentos específicos. O profissional da terapia, não. É o profissional que está atendendo a criança toda semana. Então, ele precisa estar respaldado nas respostas do seu paciente para ter esse feedback da sessão diagnóstica. Então, quando a gente pensa no método Audioral, a gente está pensando em desempenhar habilidades auditivas, de linguagem, fala e cognição. Então, a gente precisa ter em mente cada um desses desenvolvimentos. Na audição, o que é o desenvolvimento da detecção, discriminação, reconhecimento, compreensão. Na linguagem, precisamos saber dos aspectos pragmáticos, semânticos, os gramaticais. E na fala, conseguir avaliar o paciente a nível de nível suprassegmental, nível segmental, como que ele está conseguindo ter essa inteligibilidade da fala. E no nível cognitivo também, saber se esse discurso está acontecendo. Então, tudo isso a gente precisa colocar, né, na nossa mente e saber diferenciar, porque em uma sessão a gente tem que avaliar o paciente em todos esses aspectos. Então, realmente, não é tão fácil como parece, né, mas a gente precisa ter isso em mente. E a gente tem ferramentas que a gente pode usar na terapia fonoaudiológica, né? Graças a Deus existem os pesquisadores que ajudam a vida de todo profissional, né? Fazendo com que a gente consiga ter ferramentas para fazer uma análise de validação de forma adequada. Então, na terapia, a terapia ela não é informal, ela é uma terapia que a gente precisa ter esses protocolos. Então, esse é um estudo da Amy Robbins, de 2005, e ela desenvolveu um grupo de crianças com implante coclear. Ela avaliou esse grupo, dividiu em 3 grupos. O grupo 1, crianças implantadas antes de 4 anos. Grupo 2, crianças implantadas com 5 anos ou mais, mas que tinham uma audição residual, usava aparelho auditivo ou tinha alguma comunicação presente. E o grupo 3, crianças que foram implantadas depois dos 5 anos de idade, mas que não têm código linguístico. Então, por que a gente usa essas escalas? Para a gente saber o que a criança precisa em cada mês estar desempenhando. Né? Então, o pessoal da Advanced Bionics, eles traduziram esse material para o português e, graças a Deus, é um material que a gente pode usar na terapia, né? O fonoaudiólogo que faz a terapia pode mandar nos relatórios, quando for fazer a programação dos dispositivos para o audiologista, né, para a gente realmente ter ferramentas para saber em como a criança está, onde localizar aquela criança, né, no seu desenvolvimento de audição e de linguagem. Outra ferramenta também é o questionário Little Ears. Ele é um questionário da Medel, mas é um grupo de São Paulo, o grupo da USP. Eles também validaram um teste para o português, e é um teste que nós aplicamos em crianças de até 2 anos também, e a gente tem como saber como é que está o desempenho auditivo dessas crianças. Aqui é um material da doutora Mariane Perim, da USP de Bauru. Então, esse é um estudo fantástico, né? Ela avaliou um grupão, assim, de crianças implantadas lá no CPA, que receberam um implante até 36 meses de idade e que precisavam ter, pelo menos, no mínimo de 60 meses de uso do implante. Então, ela dividiu esses grupos, avaliando as categorias de audição e de linguagem, o questionário IT+, e o MUS. E, com isso, ela desenvolveu padrões do que a gente também pode esperar para essa população.
Eu coloquei, esses são apenas alguns questionários, nós temos muitos outros questionários também que nós usamos na prática, né? Mas depois eu posso estar passando, quem tiver interesse no final eu vou disponibilizar o e-mail. Mas só para a gente saber que tem como a gente também fazer validação de terapia fonoaudiológica. Então, mais um casinho, né? Uma criança de 5 anos de idade, ela teve meningite, foi submetida ao implante coclear logo após a doença, então não demorou para receber esse dispositivo eletrônico. Ela teve inserção completa dos eletrodos. E o que a gente pensa, o que a gente pode esperar nesses casos, nas respostas objetivas do implante? Então, eu vou falar um pouquinho sobre as respostas objetivas, as medidas, os testes que a gente pode desempenhar nesses pacientes. Então, o objetivo dessas medidas objetivas é avaliar a integridade e o funcionamento do dispositivo, né, avaliar a resposta do nervo ou das vias auditivas frente à estimulação do implante, né, estimulação elétrica, e levar a programação do processador de fala, né, para fazer os mapeamentos. Então, os testes que a gente pode fazer de forma objetiva é a telemetria da impedância, a telemetria da resposta neural, a pesquisa do reflexo elétrico e o bera elétrico também. Então, a Carol já falou um pouquinho, né, mas só a gente levando a pensar nesses casos, a telemetria, o objetivo é avaliar o estado da interface do eletrodo nos tecidos, né, então, confirmar o funcionamento adequado do receptor estimulador e verificar a existência de circuito aberto, que aqui, ó, não sei se vocês estão vendo o meu cursor, mas aqui onde eu estou passando, aqui, ó, nesse eletrodo 12, a gente consegue avaliar um circuito aberto. Então, o que significa o circuito aberto? Então, às vezes, uma cirurgia que foi um pouquinho mais difícil de inserção, às vezes entrou uma bolha de ar, ou ficou um restinho de sangue, e esses eletrodos não conseguiram ter boa impedância naquele canal. Então, com isso, o circuito ficou aberto, né? Esses circuitos abertos, normalmente, após a cirurgia, né, na ativação, a gente consegue fazer com que eles sejam restabelecidos. E os eletrodos em curtos circuitos, são esses aqui no eletrodo 3, não sei se dá dando para ver com o cursor, mas são eletrodos que, às vezes, também na inserção, um caso difícil, um caso de meningite, de autoesclerose, um caso de cóclea mal formada, que o cirurgião tenta inserir o feixe de eletrodos e que está muito difícil essa inserção e que aí esses eletrodos eles podem se encontrar, né, um com o outro, fazendo com que eles entrem em curto-circuito. Quer dizer que essa voltagem, nesse encontro, vai fazer com que eles não tenham essa resposta de impedância do estímulo elétrico, né? E esse eletrodo, no caso, já é um eletrodo difícil de ser restabelecido depois do pós-operatório. Então, como resultado, o que a gente pode esperar? Pode sugerir alteração do tecido circundante ou alteração na função desses eletrodos. E essas alterações podem ser esperadas devido a mudanças físicas na interface tecido-eletrodo. Então, o que significa isso? Então, esses pacientes, né, como eu já falei, meningite, ou essa paciente do caso, né, de meningite, por exemplo, pode ser que no intraoperatório essas impedâncias sejam um pouquinho mais altas por ter sido uma cirurgia, né, devido se for uma cirurgia que tiver uma ossificação, pode ter impedâncias com valores mais altas, e aí depois a gente consegue, com o uso, o tempo de estimulação, fazer com que esses eletrodos voltem para dentro da normalidade. Às vezes também a gente observa pacientes, né, crianças que têm muita otite de repetição, a gente observa também uma variação muito grande, né, nessas impedâncias. Então, as impedâncias sempre, né, são muito importantes, né, eu falo que é como se a gente estivesse avaliando a saúde do eletrodo, né, não é uma resposta de audição, mas é uma medida importantíssima para a gente avaliar esse contato, né, entre o tecido, né, da cóclea e o componente interno, né, o eletrodo que foi inserido. Sobre o potencial de ação composto, né, que é conhecido como ECAP, ou telemetria de resposta neural, né, cada empresa, né, tem o seu nome, a sua nomenclatura, e
né, a Carol também já falou um pouquinho, mas só levando a pensar nesses casos, né, casos especiais, casos um pouquinho mais difíceis, a gente vai aplicar um pulso em um determinado eletrodo intracoclear, né, então o implante, ele tem eletrodos que são inseridos dentro da cóclea e alguns eletrodos fora, né, no caso, eletrodos que a gente chama de eletrodos de referência, que a gente, em algumas marcas, a gente conhece como bola ou eletrodo terra, mas a gente está jogando a resposta nesse eletrodo que está dentro da cóclea mesmo, e com isso a gente vai ter uma resposta da estimulação do nervo auditivo frente a essa estimulação que a gente via pelo processador externo, pelo processador de fala. Então, com isso, a gente vai ter uma resposta neural válida e as gravações são bem robustas. Então, a gente sempre observa ondas, né, com valores grandes de amplitude, porque esses eletrodos, essa estimulação vai estar acontecendo diretamente dentro da cóclea. Essas respostas, elas são registradas e retornam para o sistema de interface de programação. É um potencial gravado de forma fácil, rápido e não é invasivo, e proporciona uma medida relativamente direta do nervo auditivo frente à estimulação do implante. Então, quando a gente pensa nesses casos difíceis dentro do centro cirúrgico, um paciente da meningite, por exemplo, pode ser que ela não tenha uma resposta neural, né? E aí, assim, não é o momento ainda de a gente ficar com os cabelos arrepiados e pensar, nossa, o prognóstico dela vai ser péssimo. Tem medidas e parâmetros mais avançados dentro de cada software, de cada marca, que a gente pode melhorar, como, por exemplo, aumentar a largura do pulso para melhorar a amplitude dessa onda. E, com isso, a gente pode fazer com que esse paciente tenha uma resposta com esse estímulo um pouquinho mais alto. Então, a gente pode fazer isso nesses casos mais difíceis. Nessa telemetria de resposta neural, então, na onda do ECAP, normalmente nós observamos uma onda com um pico negativo e um pico positivo, né? Então, a gente observa uma latência do ECAP entre 0,2 a 0,5 milissegundos para o potencial N1, potencial negativo, e 0,5 a 1 para o potencial P1, né? Isso é como se fosse o iniciozinho do nervo auditivo, a gente correlaciona com a onda 1 do Bera acústico. Então, a gente consegue avaliar o iniciozinho desse nervo auditivo. Então, uma resposta periférica, bem periférica, do tronco encefálico. Então, nesse potencial, nós também podemos avaliar, estimar o limiar da NRT, que é conhecido como TNRT. Ela quantifica a mudança do estímulo, da intensidade, e a amplitude da resposta varia com o aumento da intensidade, sendo medida em milivolts. Então, é o que eu expliquei. Então, se a gente aumenta um pouquinho esse pulso, a gente aumenta a amplitude do estímulo. Então, com isso, a gente tem um limiar elétrico desse potencial do ECAP, como se fosse no limiar eletrofisiológico do PEAT, a gente tem um limiar elétrico aqui do ECAP. Agora, falando um pouquinho sobre o Bera automático, né? Acho que foi a pergunta da Eveline. O Bera automático é uma medida também objetiva que a gente pode usar com os pacientes usuários de implante, né? Ele tem uma diferença com relação ao ECAP, porque ele é um potencial que a gente avalia o nervo auditivo, né? O tronco encefálico de uma porção bem maior, né? O tronco baixo, mas a gente consegue avaliar mais essa via auditiva. A gente avalia também esse nervo frente ao estímulo elétrico. Essa resposta do tronco cerebral evocada eletricamente reflete a atividade do nervo como resposta ascendente nos núcleos do tronco cerebral inferior. Ele é usado clinicamente em pesquisas, e a influência do artefato do estímulo mais o artefato elétrico, a gente pode ter esse artefato de forma muito evidente. Então, o ECAP, ele avalia, né, como eu falei, o ECAP, que é o potencial que eu falei anteriormente, ele tem uma amplitude maior, geralmente
ele é mais robusto, porque a estimulação é diretamente no eletrodo intracoclear. A gente tem resposta mais ou menos entre 100 milivolts, e no EABR, que é o Bera elétrico, a gente tem resposta entre 1 a 2 milivolts. A gente já tem uma amplitude bem menor. E o ECAP, né, que é o potencial anterior, ele é imune à contaminação de artefatos, por o estímulo ser oferecido geralmente dentro do implante, do componente interno, desculpa. Então, a diferença do Bera acústico para o Bera elétrico, aqui tem nas ondas, a gente pode avaliar de forma bem clara. No Bera acústico, a gente tem as ondas acontecendo, né, o início do nervo auditivo, e avalia todo o tronco encefálico. No Bera elétrico, a gente já começa diretamente na onda 2, né? Então, o feixe de eletrodos, ele vai estar mandando a estimulação diretamente para esse nervo auditivo. Com isso, a gente vai fazer com que a latência desse Bera elétrico seja uma latência mais precoce do que o Bera acústico. Porque o Bera acústico, o som passa pela orelha externa, orelha média, orelha interna, e aqui não, aqui o som ele é apresentado diretamente no nervo auditivo. Eu não sei se eu expliquei a pergunta da Eveline, mas no final a gente pode conversar sobre isso. Ele é um potencial, assim, a gente realmente, na clínica, a gente não usa como rotina. Ele é um potencial que a gente usa apenas para pesquisa, porque a gente precisa de equipamentos a mais, de cabos específicos, além do software de programação no implante. Então, é um software diferente e a gente precisa de especificações. Quando a gente fala sobre o potencial, né, outra medida objetiva, a gente está falando sobre o reflexo do músculo estapédio. A gente está avaliando o nível mínimo de estimulação elétrica capaz de iniciar a contração do músculo estapédio. Então, como que a gente faz para isso acontecer? Isso pode fazer com que a gente tenha um ponto inicial para o mapeamento, a fim de evitar excesso de estimulação e definir com segurança o nível C. Eu vou explicar mais na frente o que é o nível C, que seria o nível de máximo de conforto do nervo auditivo naquele momento. Essa medida, ele pode ser avaliado de forma ipsi ou contralateral, como no reflexo estapediano que a gente faz na rotina clínica, no diagnóstico, né? E ele requer uma cooperação passiva, então o paciente precisa ficar quieto, não pode mexer muito, porque senão a gente não consegue mensurar essa resposta, e a gente precisa fazer com que a orelha média esteja saudável, ela esteja sem nenhuma alteração clínica. Né? E tem muitos pesquisadores, né, muitos estudos que colocam que essa medida objetiva, ela tem uma associação significativa com esse nível C, para a gente avaliar, por exemplo, em crianças que a gente não consegue saber, a criança não consegue ainda relatar qual que é o máximo de desconforto dela, a gente usa o reflexo estapediano. Ele é indicado, né, assim, ele na clínica, no equipamento manual, né, mas hoje, assim, eu não sei falar de todos os centros, mas eu acho que apenas em centros de pesquisas tem esse equipamento. Na clínica a gente tem apenas o automático, e a gente tem o AT235, que também tem como fazer, mas a resposta mais evidente, mais robusta e mais, vamos dizer, mais bonita é no equipamento manual, que a gente consegue observá-lo. Aqui é um estudo que a gente fez com os nossos pacientes, né, que a gente avaliou o ECAP, né, em algumas crianças usuárias de implante coclear simultâneo. Então, aqui mostra que a gente não conseguiu, nós não achamos diferença estatisticamente significativa entre as orelhas, né, entre essa pesquisa foi feita com crianças de até, se eu não me engano, eu não lembro a média, mas até menos de 3 anos, e o implante era feito até 2 anos de idade, e a gente conseguiu achar uma resposta estatisticamente significativa no fator distância do feixe de eletrodos. Então, a gente conseguiu achar uma resposta, né, neural, uma resposta maior em amplitude nos eletrodos apicais e mediais do que nos eletrodos basais. Nos eletrodos
nos eletrodos basais mediais, e as respostas foram melhores, né? A gente não precisou de tanta estimulação nos eletrodos de base, que seria os eletrodos de frequências mais altas. E a gente também encontrou resposta estatisticamente significativa entre o fator intraoperatório, né, quando a gente fez o procedimento na cirurgia, e até 3 meses do pós-op. Então, a gente conseguiu achar uma resposta estatisticamente significativa também. E aqui, com relação à amplitude do ECAP, nós também conseguimos encontrar melhor amplitude, aliás, uma maior amplitude nos eletrodos apicais e nos mediais do que nos eletrodos basais. Então, aqui falamos sobre um outro casinho, é uma criança de 2 anos de idade, ele nasceu com perda de audição severa profunda bilateral, começou a fazer uso de aparelho auditivo com 3 anos e foi implantado com 1 ano de idade. Faz terapia e ainda não reconhece os sons do Ling, S e Z. E a gente, quando chega no mapeamento, a gente pode pensar o que está acontecendo porque ele não reconhece esses sons. Então, mais uma vez, mostrando que o terapeuta é o profissional que vai notificar isso para a gente nas programações do implante. Né? Então, tem alguns casos de crianças que a gente já conseguiu observar que o eletrodo foi desligado com o relato da fono da terapia, né? Só mostrando a relevância do trabalho em equipe e da importância também. Então, o que seriam os sons do Ling? Os sons do Ling, ele foi estudado pelo Dr. Daniel Ling no ano de 1976. Ele avaliou, né, grupos usando respostas desses fonemas, né, esses sons de fala, e a gente avaliando todas as frequências de fala, para a gente conseguir avaliar, eu falo que é um audiograma diário que a gente faz com os pacientes, quando a gente usa essa medida dos sons do Ling. Então, ele está avaliando amostras de frequências baixas, médias e altas da fala, porque ele consegue avaliar toda essa parte, né, fazer essa tonotopia coclear. Ele possibilita avaliar o funcionamento do sistema auditivo e eles devem ser apresentados no nível de intensidade normal de fala. Então, a gente precisa ter muito cuidado com relação à apresentação desses sons. Então, se eu uso numa intensidade, eu preciso apresentar o na mesma intensidade, né? Então, eu preciso ter o meu objetivo em mente, né? Então, para saber se eu vou usar um som contínuo, intermitente, e se eu vou usar um som mais próximo do microfone do aparelho, se eu vou usar no microfone mais distante do paciente, tudo isso a gente vai estar avaliando o desempenho diferente desse paciente. Então, o fonema A, ele é um fonema que a gente avalia ali na região mais ou menos de 1000 Hz, e geralmente, quando a gente avalia, faz a apresentação em intensidade natural, a gente consegue apresentá-lo numa intensidade de 40 dB, o I, mais ou menos por volta da região de 3000 Hz, né? Isso tudo vai depender também das formantes que a gente usa, da fala, né? Então, se eu estou fazendo o I na primeira formante, eu vou ter uma frequência específica. Se eu estou fazendo o I numa segunda formante, eu vou ter uma outra região específica que eu vou estar avaliando. O U é uma região de sons mais graves, 275 Hz. O S e o S e o X são os fonemas de frequências mais altas, e o M de frequência também de som mais grave, 250 Hz. Então, quais são as implicações destes sons? Né? Então, quando o paciente ele detecta todos esses sons do Ling, a gente fala que ele tem potencial para detectar toda a faixa do espectro de fala. Né? Então, quer dizer que esse aparelho que ele usa, o implante, ele está oferecendo essa audibilidade em todo esse espectro de fala. Quando o paciente detecta M, U, A e I, né? Então, e não detecta o S. Então, ele vai ter um potencial auditivo similar, mais ou menos entre a frequência de 250 a 2000 Hz. Né? Ele não vai estar pegando alta frequência. Quando ele detecta o M, o U e o I, ele vai ter uma alimentação maior aí. Ele vai ter uma detecção apenas na região de 250 a 1000 Hz.
E se ele detecta de uma ou duas vogais, ele tem limitada audibilidade para detectar vogais e consoantes. Né? Então, a gente sabe que as consoantes é que dão as nuances, né, e vamos dizer, que clarifica a percepção do som de fala. Então, a gente precisa fazer com que esse paciente tenha essa detecção em todo o espectro de fala. Então, o que a gente pode fazer, né? Lá no caso do menininho, do Pedro. Ele não escuta o S e o Z. Então, a gente já sabe que são fonemas de frequências mais altas. Então, na programação, né? Então, ele fez uma audiometria e a gente realmente observou que ele está com um ganho bem pior nessa região. Então, a gente vai fazer uma programação do implante coclear. Então, a gente vai... o que seria essa programação, né? A gente realiza intervalos regulares no pós-operatório, e o objetivo dessa programação ou do mapeamento é determinar a faixa dinâmica adequada de estimulação elétrica para cada canal de eletrodos. Então, aqui tem o nível C e o nível T. O nível C, né, ele é conhecido como máximo, né, de estimulação elétrica do nervo auditivo, e o nível T, o nível mínimo de estimulação. E entre esses dois níveis, a gente vai estabelecer uma área dinâmica, um campo dinâmico de estimulação elétrica para essa população. Então, o que seria essa faixa dinâmica? É a diferença entre o limiar de detecção, que é o nível T, e o máximo de conforto, que é o nível C. Então, o que a gente tem que avaliar nesse paciente específico? A gente precisa avaliar, então, o nível T. Se ele não está detectando o S e o Z, ele não está tendo o limiar dele de percepção, né? O mínimo, ele não tá sendo ajustado de forma adequada. Então, eu vou precisar, nessa região de eletrodos mais basais, fazer um novo ajuste para a gente chegar a realmente o nível T dele adequado. Né? E o que eu posso fazer? Eu posso também fazer um balanceamento entre os canais para a gente igualar a sensação entre esses eletrodos. Então, quando a gente pede para balancear, a gente está pedindo para o indivíduo falar para mim se esses sons que ele está escutando desses canais, se eles são sons parecidos né, na questão da loudness. Então, a gente não está avaliando mais a questão da frequência, né? Então, eu preciso falar para ele, você escutou dois sons, você vai falar para esses sons para mim se eles são iguais ou se tem algum mais alto do que o outro. Então, com isso, a gente precisa ter aqui, mais uma vez, a banana da fala, porque a gente precisa também ter os testes validados, a gente precisa fazer um ganho, né? Esse paciente precisa fazer os testes de percepção de fala e um ganho funcional também na cabine acústica para a gente saber como que está essa resposta de audibilidade nessa população. Então, exemplificando sobre o mapeamento, né, ele deve ser criado considerando os resultados das medidas subjetivas e objetivas, e ele é armazenado em uma memória RAM dentro do processador de fala, que é o componente externo do implante coclear, e irá proporcionar ao paciente o estímulo da fala. Então, por que a gente precisa fazer essa programação? Né? Para fazer com que esse processador seja capaz de converter efetivamente a energia acústica, né, que a gente começa, o paciente escuta a energia acústica, ele vai fazer a transformação no processador de fala, e com isso o paciente vai chegar num campo dinâmico, numa área dinâmica adequada para cada canal de eletrodo. Como considerações muito importantes sobre a programação, a gente fala que esses limiares podem flutuar nos primeiros anos após a ativação. Então, o que é importante? A gente fazer os testes, né, usar escalas de loudness, tentar fazer condicionamento auditivo em criança, mesmo a criança não consigo observar uma resposta, eu vou usar uma resposta comportamental, vou fazer uma audiometria lúdica condicionada, eu vou usar escalas, eu vou solicitar ajuda da profissional da terapia, mas eu preciso começar a ter respostas validadas dessa população para eu saber realmente se eu estou oferecendo um ajuste de níveis mínimos e máximos reais para esse paciente. E esses ajustes, eles vão contribuir para o desempenho no pós-operatório, e essa quantidade de energia elétrica que eu vou desempenhar é uma sensação diferente para cada indivíduo e para cada canal de estimulação.
aqui um estudo que foi feito em 47 centros, né, centros europeus, que foram feitos em 17 países no ano de 2014, mostra para gente que a programação do implante, então eles responderam questionários nesses 17 países, e 100% desses centros, eles iniciam com medição das impedâncias. Então, todos os centros fazem as impedâncias, né, a medida objetiva. 78% determinam os níveis mínimos de alguns eletrodos e interpolam os valores obtidos. E o nível máximo, ele é determinado comportalmente. Nossa, ficou errado, gente, a palavra. No caso de 71%. Então, o que acontece? Alguns centros usavam medidas objetivas. No caso do ECAP, 29%, e o reflexo elétrico, 14%. Aqui nessa figura, a gente pode ver aqui mostrando na ativação do implante, um mês após a cirurgia, né? 71% dos centros fizeram a ativação um mês após a cirurgia, 11% após 2 meses, 7% após 3 meses e 11% mais do que 3 meses. A gente, é um estudo, né, que já foi feito há 6 anos atrás, e sim, pode ser que isso tenha mudado, né, que tenha outros parâmetros, então, às vezes, pode ter mudado nestes centros. E aqui, no primeiro ano de acompanhamento, né, a gente pode observar que esses acompanhamentos foram feitos entre 3 a 4 meses, o primeiro retorno, depois 5 a 6 meses, 7 a 8 meses, e depois mais do que 8 meses, né, então, a gente tem uma resposta bem parecida com o que a gente mantém aqui no Brasil, né? A portaria da ANS e da normativa, a portaria do SUS, desculpa, oferece para a gente, né, de retornos para essa população também. Então, aqui mais um casinho, uma criança de 5 anos de idade, apresenta perda auditiva moderada bilateral, faz uso do aparelho auditivo, e os pais relatam muita dificuldade em compreender algumas coisas que ele fala. E também referem que eles não os compreendem. Então, os aparelhos do João, eles estão bem ajustados, eles estão verificados e a audibilidade está acontecendo dentro do esperado. Então, o que nós podemos sugerir para essas famílias para que esse desempenho melhore entre essa comunicação? Então, a gente pode usar as estratégias de comunicação com essa família. O que seriam essas estratégias? São condutas que favorecem e auxiliam no desenvolvimento, garantem a comunicação social, facilitam a interação conversacional, retificam dificuldades que emergem durante a conversação, facilitam a atenção auditiva e integram os resultados das metas terapêuticas na rotina diária. Então, coloquei aqui alguns exemplos que a gente pode usar de estratégias com essas famílias, como, por exemplo, falar naturalmente com a voz mais clara, não é preciso gritar ou falar alto, a gente pode fazer com que o paciente tenha uma informação distorcida com essa fala que não seja natural, usar a voz de modo claro e interessante, né, para chamar a atenção, né, fazer com que essa atenção auditiva melhore. Quando necessário, repetir o que foi dito. Então, né, a gente precisa repetir, mas a gente precisa primeiro garantir se realmente o paciente não entendeu a informação auditiva, ao invés de ficar repetindo e sem deixar o paciente, levar o paciente a pensar. Sempre responder às tentativas de comunicação oral da criança. Nas etapas iniciais, usar frases mais simples e curtas, então a gente precisa parar, falar na mesma altura da criança e usar essas frases mais curtas para que ele tenha uma compreensão do que a gente já falou. Auxiliar a criança a usar perguntas, né? Então, ao invés da criança estar apontando, pedir para ele, pergunta, o que você quer? Dá para mim, né? Levar a criança a fazer uso de perguntas. Confirmar se a criança compreendeu o que foi dito. O que você entendeu? Você entendeu o que eu falei? Repete para mim. Então, usar essas estratégias para que essa comunicação aconteça de forma efetiva. Então, refrasear usando sinônimos ou expressões correspondentes.
dar pistas na mensagem para facilitar a compreensão. Então, por exemplo, amanhã vamos ao shopping. Então, hoje eu já vou começar a preparar a criança. Amanhã faz um desenho do shopping, a gente dá pistas para facilitar. Informar a criança a mudar de um assunto para o outro. Então, às vezes, a criança não consegue ainda estabelecer esse contexto. Então, a gente precisa informar, agora a gente vai falar sobre isso. Então, ajudar a criança também a estabelecer essa rotina. Não utilizar diminutivos de fala infantilizada, porque a gente vai fazer com que a criança tenha essa maior extensão da palavra e ela vai terminar tudo com inha, né? Então, o deficiente auditivo, ele pega o final, né, no início dessa palavra. Então, vai ser mais difícil para ele ter essa compreensão. Evitar cutucar a criança ou puxar na face dela para chamar a sua atenção. Então, se é uma criança que você está tentando falar e não está escutando, toque na criança de forma que não seja incisiva, né? Porque senão a criança vai cutucar todos os colegas na escola e não vai tentar estabelecer um padrão de comunicação. Então, mais um casinho. Marcelo, após o episódio surdez súbita, adquiriu perda, mais uma palavra errada, desculpa, auditiva unilateral, mais o zumbido incapacitante. Recebeu indicação de teste com prótese auditiva oxancurada e após teste domiciliar não observou nenhum benefício. Foi indicada a cirurgia do implante coclear. Então, paciente que... Esse é um caso que a gente tem na clínica, né? Esse é o nome fictício do paciente, mas é um caso que chegou, fez teste com a prótese e não observou nenhum benefício. É um paciente que ficou um tempo até maior do que a gente deixa o paciente, não observou, o zumbido não diminuiu, e aí ele foi indicado a cirurgia do implante coclear unilateral, né? Então, foi o nosso primeiro caso de cirurgia de implante unilateral lá na clínica. Então, a gente sabe que o paciente, para ele, né, ter uma melhor compreensão, ele precisa dessa binauralidade, né, que é os sons que percorrem toda a via auditiva de forma ipsi contralateral, fazendo com que esses pacientes tenham, esses inputs sejam comparados e processados em vários núcleos nas vias auditivas até chegar no córtex auditivo. E essas análises, a gente precisa trabalhar muito isso, porque o som, quando percorre esse caminho, ele tem uma diferença, né, para a localização entre o tempo e a intensidade. Quando a gente pensa no fator tempo, a gente pensa em frequências abaixo de 1.500 Hz. E quando a gente pensa no fator intensidade, em frequências acima de 1.000 Hz. A gente sabe que o que a literatura mostra sobre os benefícios da binauralidade, melhor percepção de fala no ruído, melhora na localização sonora, melhor benefício e satisfação, melhora na qualidade de vida e redução do esforço auditivo. Com relação a um estudo, né, sobre perdas auditivas assimétricas, né, esse estudo eu achei muito interessante, porque a gente sempre lê bastante estudos que falam sobre a resposta auditiva, a audibilidade, sobre a percepção de fala no ruído, e esse é um estudo que fala sobre outros fatores além desses fatores de audição, né? Então, essas crianças com perda unilateral, elas podem ter um menor vocabulário e baixos scores de linguagem quando comparados com os irmãos ouvintes, tem alto risco de problemas educacionais, tem reprovação escolar pelo menos uma vez, problemas comportamentais, scores de qualidade de vida reduzidos, e são crianças que precisam de assistência educacional de forma individualizada. Então, é um estudo muito importante e relevante, porque a gente sabe que esse paciente com perda unilateral, ele vai desenvolver a linguagem, as habilidades auditivas, mas ele vai ter todos esses fatores prejudicados, né, que vai fazer com que o paciente não tenha uma boa qualidade de vida também. Então, aqui sobre a nossa paciente, então esse aqui a gente aplicou o questionário SSQ, o SSQ reduzido, né, que foi também validado por fonoaudiólogos aqui do Brasil, e a gente aplicou na ativação, então a gente pediu para ela falar para a gente, desculpa, não foi na ativação, foi
no retorno após ativação, a gente esperou essa experiência dela com o implante, e ela relatou para a gente a diferença da sua vida com o implante e sem o implante com relação ao questionário. Então, com pouco tempo de uso do implante, a gente pode observar aqui, nessa linha aqui, a azul mais escura, ela sem o implante, nessa linha azul mais clara, ela com o implante, né? Então, ela teve resultados quase que máximos, notas máximas em todas as questões. E aqui a gente aplicou o RINT nela, que é o teste de percepção de fala no ruído, a gente aplica em cabine acústica, e a gente avaliou o RINT em duas condições. Avaliamos o RINT na relação sinal-ruído 0 e na relação sinal-ruído -5. Desculpa, em 3 condições, na relação +5, 0 e -5. E aí a gente avaliou o que ela conseguia oferecer de desempenho para a gente nessas 3 relações. Então, na relação +5, a gente apresentou uma fala a 60 dB de fala e 55 de ruído, e ela teve um resultado de 83% de sentenças, né, de discriminação de sentenças. Na relação 0, 58%, e na relação -5, né, que é onde o ruído fica mais intenso do que a fala, 12,17%. E aqui a gente pediu para ela relatar para a gente, na escala visual análoga, nessas 3 relações, ela deu uma nota para a gente de 0 a 10, falando qual foi o momento que ela teve maior dificuldade, que ela precisou de fazer um maior esforço auditivo, e realmente foi comparado com o resultado do teste de sentenças, né, na relação -5, e o que a gente achou, assim, né, pelo pouco tempo de implante, né, na relação 0, que é uma relação também bem difícil, que ela conseguiu ter, vamos dizer, a metade do resultado da EVA, da escala visual. Então, mais uma perguntinha para a gente pensar em outro tipo de benefício, de desempenho. Como será o desempenho e esforço auditivo de pacientes com a perda auditiva unilateral, com teste de ruído, nas próteses auditivas osteoancoradas no osso? Então, o doutor Fernando deu uma aula foi super clarificadora, né, com relação às próteses implantáveis, né, e ele falou super bem dessas próteses auditivas osteoancoradas. Então, só fazendo um pequeno resumo aqui depois da aula dele, aqui eu coloquei as próteses que a gente tem no Brasil, que a gente tem no mercado, né, já de rotina, que são das próteses percutâneas e as transcutâneas. As percutâneas é um sistema composto por um pino ou um parafuso de titânio implantável, né? Então, aqui a gente tem o sistema ponto, esse é o ponto 4, ele ainda não chegou no Brasil, mas a gente tem o ponto 3, e aqui o /5. Então, esse implante, né, esse pino, ele é implantado cirurgicamente, e um período de até um mês ou 4, 5 semanas após a cirurgia, a gente faz a ativação após o processo de osteointegração desse pino na pele. Então, esse pilar intermediário, esse pino intermediário, ele é encaixado no pino de titânio, e o processador de fala externo. E a prótese transcutânea, a gente tem aqui o Bone Bridge da Medel, que é um sistema constituído de uma unidade implantável, que é o magneto, que é onde o cirurgião faz a cirurgia, né, o insere de forma cirúrgica, e a bobina receptora interna, e um demodulador acoplado a esse transdutor de condução óssea, na mastoide. Então, essa é a parte interna da prótese. E o processador de áudio, que é o samba, que fica aqui na cabeça, né, acima da orelha. E também um período de um mês, depois, após a cirurgia, a gente consegue fazer a ativação dessa prótese. Então, é indicada para pacientes com perda condutiva mista, né, tem que avaliar o grau, né, avaliar onde está essa via óssea do paciente, e para pacientes também com perda auditiva unilateral. Então, aqui a gente fez também mais um estudo piloto lá na clínica, com 5 pacientes adultos, né, com mais de 18 anos,
com perda auditiva neurosensorial unilateral, e esses pacientes faziam uso do barra. Então, a gente aplicou, a pesquisa foi feita com 3 testes, né? Aplicamos o SSQ reduzido, com 12 questões, aplicamos o RINT e a escala visual análoga nessa população. Então, o que a gente encontrou? Aqui em azul, a gente pode observar a média do SSQ com o barra. Então, em todas as questões, a gente pode observar a diferença no resultado, né, encontrado no índice de qualidade de vida desses pacientes. E aqui em laranja, a média do SSQ sem o barra. Aí é que a gente dividiu, o SSQ ele é dividido em 3 partes, esse reduzido. Então, a parte número 1 do teste, ele é nomeado em audição para fala. Então, a gente avaliou esses 5 pacientes e fez aqui o resultado de cada um dos pacientes. Então, nós pedimos para eles responderem o questionário e aqui tem a resposta, com o barra em azul e sem o barra em laranja. Então, paciente 1, paciente 2, o paciente 3, o paciente 4 e o paciente 5, todos tiveram resposta também diferenciada no quesito com e sem a prótese, né? Então, aqui na questão número 1, por exemplo, só para a gente exemplificar como é que seria a questão do teste. Você está falando com alguém em uma sala em que uma televisão está ligada. Sem abaixar o volume da televisão, você consegue acompanhar o que diz a pessoa que conversa com você? Então, a gente está avaliando a habilidade de fala no ruído, né? Então, a gente está falando de pacientes com perda unilateral e com a prótese a gente consegue observar que eles tiveram um bom desempenho. Aqui na parte 2, com relação à parte da audição espacial, a gente consegue avaliar, mostrar a diferença com o barra e sem o barra também, a gente consegue observar uma diferença muito grande, né, nessas questões. E aqui, que eu não vou conseguir ler, porque tá aparecendo em cima para mim. Depois essa aula vai ficar gravada. Mas só para a gente mostrar, nessa pergunta, no quesito localização sonora, o paciente também teve resposta significativa. Aqui na parte 3 do teste, com relação a qualidades auditivas, também observamos resultados satisfatórios, no quesito também barra e sem barra. E aqui no teste RINT, nós avaliamos esses pacientes no teste de sentenças com ruído, e aqui nessa escala em laranja é o teste, o paciente sem o barra. Então, nós aplicamos o teste na relação sinal-ruído 0, e a gente conseguiu observar que esses pacientes tiveram um desempenho menor, sem o barra do que com barra também. Aqui na escala azul escura e azul clara, a gente pode observar na relação mais 5 e na relação 0 que eles tiveram um desempenho melhor. Quando a gente observa aqui na relação 0, esse desempenho não foi, né? Aliás, esse desempenho não foi tão bom quanto a relação mais 5. Então, aqui a gente teria que avaliar cada paciente, porque temos aqui esses 5 pacientes pré-linguais e pós-linguais, tem pacientes que tiveram cachumba, pacientes com surdez súbita também. Então, teria que avaliar cada um desses pacientes. Mas o que mostra é que eles tiveram uma diferença também no ruído muito significativa. E aqui na escala visual análoga também, a gente com barra e sem o barra, quando nós fizemos os testes na relação mais 5 e na relação 0, eles conseguiram observar, o que eu chamo a atenção aqui nessa paciente número 3, é que ela achou que o esforço foi igual. Né? Mesmo aqui na escala, a gente observando que sem o barra ela teve 33% de resposta, na relação mais 5, 48%, e na relação 0, 9%, mesmo sendo diferente essa percepção de fala dela no ruído, na escala, ela achou que o desempenho dela, que foi igual, né? Que em todos os testes com ruído, ela fez bastante esforço para conseguir compreender a informação auditiva. Então, é isso. Esse slide aqui, vou terminar a aula com uma frase da querida Laque Lobato, que é usuária de implante coclear,
que tem um blog que super ajuda os outros implantados no Brasil, onde ela coloca que o implante coclear não é um milagre, se formos considerar milagre como solução imediata, para que ele funcione, na maioria esmagadora dos casos, é preciso ter tempo e aprendizado. É preciso paciência para acostumar ouvir através de impulsos elétricos, o que pode ser bem estranho, ou até demorar para ser percebido no começo. É preciso disponibilidade para treinar a percepção auditiva e só depois disso trabalhar a discriminação da fala. Né? Então, eu achei muito legal, porque é um relato dela, do que ela vivenciou, e é o que a gente fala, assim, mostra da aula, do desempenho, né? É preciso passar por todas essas etapas para que o sucesso aconteça. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigada. Muito obrigada pela aula de altíssimo nível. Está sendo super elogiada aqui, Fernanda, por todo mundo. Todo mundo falando que sua aula foi incrível, que foi uma ótima aula, todo mundo agradecendo. Obrigada. Eu vou repassar uma pergunta do Rafael, que primeiro ele te parabeniza. Tá. E ele gostaria de saber se os níveis T, já que correspondem ao nível mínimo de estimulação, se eles se modificam ao longo da terapia fonoaudiológica, e caso ocorra essa modificação, indicaria uma melhor adaptação do sistema nervoso ao implante coclear? Isso. Obrigada, Rafael, pela pergunta. Então, realmente modifica sim, né? Principalmente no primeiro ano, porque quando a gente faz no dia da ativação, o paciente ainda não tem experiência auditiva para referir esse nível T, né? Então, por exemplo, ele vai escutar alguns apitos, ele precisa contar, por exemplo, ele precisa referir qual que é o menor nível de estimulação que ele escutou naquele momento, e ele não tem experiência auditiva para isso. Então, com o tempo, a gente vai programando, melhorando, ajustando de forma mais real esse nível T, e com isso a audibilidade dele vai melhorando sim na terapia. É isso, mas vai ajustando e a gente percebe que, assim, principalmente no primeiro ano, eu digo que até menos, assim, hoje com os implantes, assim, mais modernos, com 6 meses a gente consegue observar esses limiares, assim, bem mais reais. Ótimo. A gente tem uma outra pergunta da Raquel, que também te parabeniza primeiro, e depois ela pergunta qual que é a experiência que vocês têm com implante unilateral em crianças no que se refere à idade de implantação. Eu acho que travou da Fernanda. Eu acho que travou também. Deixa eu mandar mensagem aqui. Thaís, se quiser eu posso responder. Então pronto. Ótimo. Por favor. Nós não temos... Quem perguntou? Foi só um minutinho. Raquel. Raquel, nós não temos, né, como o critério do implante coclear unilateral é um critério novo, nós não temos criança com perda unilateral implantada. Os 2 casos são adultos. Muito obrigada pela ajuda, Carol. Eu gostaria de finalizar, então, o nosso 4º dia de aulas, que eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Agradecer muito